Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao 4º episódio Construção de Valor do Sinduscon. Meu nome é Flávio Guerra, sou vice-presidente de loteamentos do Sinduscon e presidente da Elo Minas Gerais, Associação das Empresas de Loteamento e Desenvolvimento Urbano de Minas Gerais, CEO da Construir Loteamentos. Estamos aqui hoje com o nosso convidado, Cadu, que nós vamos falar hoje sobre todos os produtos, sobre o mercado horizontal, sobre o que está acontecendo em Minas Gerais no âmbito de desenvolvimento urbano. As pesquisas de mercado estão demonstrando cada vez mais o nosso mercado aquecido. Seja bem-vindo, Cadu. Nós estamos com expectativa muito alta para falar desse mercado que depois da pandemia basicamente mudou de prateleira, né? O lote hoje é um ativo que todo mundo quer, que todo mundo procura saber. Então, eu queria que você se apresentasse, falasse um pouco também da sua empresa, para a gente poder falar um pouco do mercado aqui para todos que estão nos ouvindo. É isso aí, obrigado, Flávio. Obrigado aí pela todo mundo que está assistindo. É um prazer estar aqui. Então, eu sou o Cadu, né, Carlos Eduardo, sou CEO da URB3 e sócio fundador da URB3 e da Pentan Incorporadora também. E nós estamos aí bem animados e somos entusiastas desse mercado de loteamento e de condomínios fechados. Hoje a gente também atua fazendo incorporação predial de alto padrão e também street malls, também focado em alto padrão. Nós estamos atuando principalmente aqui em Minas Gerais, na região metropolitana, nas cidades que têm esse foco de alto padrão. E também temos alguns projetos em São Paulo e também começamos a operar nos Estados Unidos agora, principalmente no Texas. Então acho que a gente vai bater um papo aí, vamos trocar bastante figurinha. Estamos animados com a conversa aqui. Ô, Cadu, o mercado mineiro, vamos começar pelo mercado mineiro de desenvolvimento urbano, loteamento, condomínio fechado, ele está muito aquecido. Desde 2022, desde o início da série histórica da nossa pesquisa de mercado, a gente tem visto uma valorização dos lotes e um aumento no número de empreendimentos lançados, principalmente voltados para o alto padrão. A gente pega a última pesquisa, inclusive, tem ela foi bem simbólica, que o VGV vendido de condomínio fechado ultrapassou o VGV vendido de bairro, de lotes em bairro, o que até então não tinha acontecido. Então, a gente tem visto aí que o público mineiro tem buscado esse tipo de produto. O que você atribui a essa mudança de comportamento? Sendo que Minas Gerais era conhecida, obviamente, pelo lançamento de empreendimentos abertos ali. Falando de pós-pandemia, tá? Falando ali de 2021, 2022, e agora a gente vê uma mudança de comportamento. O que você atribui? Ô Flavinho, é interessante que tem... Primeiro que o nome desse podcast é muito legal, que é Construção de Valor, né? Essa é uma analogia da nossa atividade, que é a construção, mas ela é, inclusive, a nossa visão enquanto empresa dos negócios. A gente, quando foi montar as empresas, a gente pensou exatamente nisso. Onde é que eu consigo agregar valor? Onde é que eu consigo gerar valor? E gerar valor no sentido financeiro, óbvio, mas também no sentido do valor intrínseco ali da vida da pessoa, né? E aí eu acho que vem a resposta natural à sua colocação aí sobre a pandemia e o impacto da pandemia. No final, o que eu percebo é que a pandemia trouxe um redescobrimento do valor dos condomínios, né? A vida em condomínio é uma vida muito agradável, né? Então você imagina, você pode acordar num sábado, um dia ensolarado, vai fazer seus esportes, vai fazer a caminhada, seus filhos vão ter os colegas ali que vão fazer as atividades deles, a mulher tem um grupo lá do beach tênis ou de uma outra atividade. Então a vida no condomínio é uma vida muito agradável. E tudo isso com uma sensação essa de segurança, né? Exatamente. Isso tudo embalado, né? A gente tem isso no Brasil, é um ponto relevante. Você tem que ter não só a segurança, mas você tem que se sentir seguro, né? E é óbvio que você quer isso para os seus filhos. Então, eu acho que a pandemia, ela trouxe esse redescobrimento do valor que é morar em comunidade. Porque no final do dia, o grande ponto é você poder morar dentro de uma comunidade, interagir com as pessoas, mas dentro de um lugar organizado, né? Então, eu acho que esse é o grande ponto, né? É a gente ter essa percepção de valor. E é claro que na pandemia, ela acabou
flexibilizando muito a rotina das pessoas. Então, o que a gente começa a perceber... Que ajudou também, né? A gente começa a perceber que as pessoas já estão se encaixando. Então, por exemplo, você pega sexta-feira de tarde, eu vejo que muita gente trabalha de casa. Então, esse tipo de situação já permite a pessoa fazer uma agenda mais factível para estar ali num condomínio, num empreendimento que não é tão urbano, que ele está um pouquinho mais distante. Mas ela está fazendo isso em troca de muita qualidade de vida, né? Acho que esse foi o grande ponto desse valor que foi redescoberto aí na pandemia e no pós-pandemia. E isso, naturalmente, foi traduzido no aumento do preço. Sim. Porque os produtos vão ficando também mais diferenciados, com mais equipamentos de lazer. O custo de obra, querendo ou não, na pandemia, teve um degrau de aumento de preço importante nos insumos. Isso também foi transportado para o preço do lote. Mas eu acho também toda essa questão de conceito, né? O que eu tenho visto nos últimos lançamentos, Cadu, são projetos mais autorais, equipamentos com mais qualidade, narrativas mais fortes mesmo para o empreendimento, coisas assim que em algum momento atrás não eram tão percebidos como valor e agora o público final tem demandado esses equipamentos, esses conceitos, né? Quando a gente fala de novo urbanismo, por exemplo, a gente está falando de um urbanismo voltado para o meio ambiente e voltado para as pessoas. A gente fala de walkability, por exemplo, a gente está falando de um bairro em que se caminha, ou de um condomínio que se caminha em até 15 minutos em todo o seu perímetro. São conceitos que até pouco tempo atrás não eram tão valorizados, ou tinham esse valor, né, percebido pelo público final e que hoje em dia tem. Então acaba que isso gera uma valorização também do lote. Sem dúvida. E o que a gente tem visto é que essa valorização está suplantando e muito, tanto a inflação quanto a taxa básica de juros. Como falava meu avô, né? Quem compra terra não erra. Sim. A gente tem visto que o lote é moeda forte, sim, literalmente. Parecem frases prontas, mas dos antigos, que realmente hoje elas estão se fazendo valer. Né? O que a gente tem observado é que os empreendimentos, eles estão de fato agora recebendo muito mais tempo das próprias pessoas. Então, a pessoa que eventualmente, num determinado momento, comprava ali um terreno e planejava uma casa, ela usava aquela casa ali X horas por semana, mas ela está vendo que é tão bom que ela está usando 2x horas por semana. Então, os espaços, inclusive, nos empreendimentos, a gente tem feito algumas pesquisas e procurado ir até os locais, você vê que o adensamento dos condomínios está muito maior. Então, as pessoas estão usando muito as áreas construídas. E mais rápido, né? De interação. Então, você começa a ter que, é o que você mesmo falou aí, você tem que voltar na hora da concepção e falar assim, não, eu não estou fazendo um negócio para colocar no panfleto, eu estou fazendo um negócio que as pessoas vão usar e vão usar muito. Então, eu preciso dimensionar isso, entendendo que as pessoas efetivamente vão passar grande parte do tempo usando aquele produto que eu tô construindo ali, aquelas áreas comuns. Então, isso onde você tem um projeto bem implantado, com áreas generosas, o valor realmente está tendo uma escalada muito grande, porque todo mundo quer estar ali. Né? Eu achei legal isso aí que você falou. Não é só colocar no panfleto. Eu acho que talvez em outros momentos existia ali uma obrigação de ter no material de venda X itens de lazer. Muito mais ali, talvez, para o cliente sentir que ele está comprando algo que vai ter uma diversidade grande, mas que não necessariamente ele iria fazer uso, e que eventualmente aquilo poderia até onerar muito o condomínio, o custo fixo. E hoje não, hoje a percepção o que está lá eu vou usar. A minha família vai usufruir disso. Isso hoje para mim é importante. É importante. Então teve essa mudança de comportamento, tanto de quem está vendendo, tanto de quem está comprando, né? Mas eu não acho que a mudança também seja só nos condomínios fechados. Eu acho que também a gente vê isso nos bairros planejados. Antigamente nem se falava em bairros planejados. Antigamente falava, eu vou comprar um lote em um loteamento. Loteamento, ok. Loteamento é muito mais uma questão ali do ponto de vista da formalização, vamos chamar o loteamento de um bairro, tá? Aí depois esse bairro, então o loteamento, que todo mundo chamava de loteamento, o pessoal começou a chamar de bairro. Eu vou comprar um lote naquele bairro novo. Aí isso foi evoluindo. Tem um bairro planejado novo. Opa, o bairro planejado já deve ser um pouco diferente de um bairro convencional. O que tem embarcado ali? A gente viu que essa era uma narrativa muito de venda em relação a algumas pessoas que estavam desenvolvendo esses empreendimentos, algumas empresas, mas que hoje, de fato, tem muito insumo, muito conceito de bairro planejado, de fato. Né? Eu acho que um ponto importante pós-pandemia que a gente pode ver
é essa questão da integração mesmo. Inclusive áreas de lazer a céu aberto, praças. Sem dúvida, isso passou a ser protagonista nos bairros. E antigamente não, era assim, vou deixar ali no canto. Era coadjuvante. Você colocava num lugar ali só para constar. E a gente está vivendo uma era também que é muito interessante. O estilo de vida das pessoas está mudando radicalmente, né? Você tem uma pegada agora de saúde, de foco em qualidade de vida, em bem-estar, que mudou o comportamento radicalmente das pessoas. Então, você colocou um ponto aí que eu acho que é muito bem lembrado. As pessoas querem estar ao ar livre, isso está posto, né? Porque normalmente ao ar livre a pessoa está em contato com o meio ambiente, com áreas verdes, naturalmente ela está fazendo alguma atividade, ela está se movimentando, seja fazendo uma caminhada, fazendo hipismo, jogando beach tênis, enfim, as pessoas estão se movimentando e isso gera naturalmente uma demanda enorme por esses espaços. Isso. Então, o que antigamente às vezes o costume era ir para o bar e o programa estava em volta de um tipo de jornada de consumo diferente da que está agora. A jornada agora, as pessoas buscando mais saúde, as pessoas buscando naturalmente mais atividade física, então elas precisam desses espaços abertos, essas atividades físicas geram um volume de interação muito maior, então você precisa dos espaços bem concebidos. Você consegue levar a família eventualmente, você consegue incorporar um hábito ali familiar. É claro, é um programa diurno, vamos chamar assim. Então, se é um programa diurno, cabe todo mundo, né? Cabe do neném ali, da criancinha, até os pais, os avós. Então, essa mudança do estilo de vida do nosso cliente está impactando diretamente na construção dos nossos produtos. Na concepção dos produtos. A gente já via isso em outros locais, né? Por exemplo, eu chegava... Vou dar um exemplo aqui, os Estados Unidos é um exemplo clássico. Chegava e via aquelas praças com quadro de tênis na praça. Sim. Você fala, gente, como que tem quadros de tênis nas praças? E hoje a gente tem visto aqui já no Brasil alguns produtos abertos, bairros, colocando quadros de tênis ou de beach tênis, eventualmente, nas praças. Sim. Isso que há algum tempo atrás a gente só via em condomínio fechado, né? Então eu acho que é a mudança de comportamento e o mercado imobiliário, principalmente quando a gente está falando de desenvolvimento urbano, o mercado imobiliário ele nasce no lote. Não existe nenhuma construção, eu não conheço. Nenhuma construção de um lote. Então a gente tem que pensar muito e antever qual é o novo modo de viver das pessoas, né? O que elas estão buscando. Existe um trabalho que o loteador, vamos chamar assim, o desenvolvedor urbano, ele precisa ter para fazer com que aquele novo espaço, que é um bairro ou um condomínio, seja de fato utilizado no futuro, né? E que as pessoas de fato vão construir suas vidas ali. Não é uma casa, é um lar, né? E tem um ponto aí também, Flavinho, que a gente tem que pensar o seguinte: a nossa atividade ela é uma jornada muito longa, pré-operacional, né? O que eu chamo de pré-operacional é aquela fase que a gente está ali aprovando, fazendo licenciamento, concebendo o projeto. E aí depois que esse projeto está de fato aprovado, aí você tem um processo que ele é finito, né? Então, se eu tenho 200 lotes, vendi os 200 lotes, acabou. A nossa indústria ela tem um problema de reposição muito grande, né? A gente não funciona igual uma indústria de eletrodoméstico que está lá soltando geladeira de manhã, de tarde, de noite, ou até uma indústria têxtil que está soltando roupa lá o dia inteiro. O nosso produto, ele é consumido e acabou, você tem que ir para o próximo. Então, não tem duas safras. Não tem duas safras, infelizmente. Eu brinco que todo dia que eu vendo lote é uma alegria e uma tristeza. A alegria é boa que você vendeu, a gente precisa de vender, mas é triste que ele foi embora, já não é mais meu. Então, a gente tem que pensar muito nesse ponto que você está colocando aí de como gerar valor ali, porque não vai dar a safra de novo. Então, a gente tem que fazer o projeto realmente muito bem concebido e mostrar para as pessoas o valor que tem a vida ali. Não é só o ativo, o valor que a pessoa vai receber, vai levar para casa durante longos anos ao estar ali. Então, acho que essa é uma missão nossa, até da nossa comunicação, de mostrar que a pessoa não está comprando um imóvel qualquer. O lote, ele tem um valor muito grande, porque é uma jornada de longo prazo, né? E é um investimento da pessoa. Às vezes ela tem um sonho de construir no futuro e o primeiro passo é comprar o lote. Então, tem toda uma... Quando a gente vende um lote, na verdade, nós estamos vendendo um sonho mesmo. Porque não necessariamente o cliente vai construir imediatamente. E às vezes ela vai comprar para o filho. Às vezes vai comprar, olha só, se você está comprando para o filho, você está falando de mais tempo ainda. Ou seja, mais importante ainda que o produto seja bem
organizado, bem conceituado, porque nós estamos falando de mais futuro ainda, né, Cadu? E você colocou um ponto interessante que eu tenho visto e aconteceu e agora em alguns projetos nossos, a pessoa vai comprar um lote e ela não compra um lote, ela compra 3 lotes. Fala, mas até de curiosidade, por que você está comprando 3? Não, porque eu já estou pensando que meus meninos estão com 15 anos, mas daqui a 15 anos eu quero que eles estejam perto. Então, essa sensação de comunidade também eu estou sentindo ela muito forte nos últimos lançamentos, as pessoas querendo colocar ali a família, os amigos, naquele mesmo pertencimento do projeto que está sendo criado. O que é muito legal, né? Porque acaba virando uma... Igual a gente vivia, eu sou do interior, morei no interior muitos anos, no interior você ainda tem isso, e talvez na capital não. Então essa proximidade, essa sensação ali do vizinho, porque o que é o vizinho, né? O vizinho perdeu durante muito tempo valor. Às vezes as pessoas nem conheciam os vizinhos, hoje não, a gente está vendo o resgate desses hábitos. Total. Eu quero saber quem que é meu vizinho, eu quero compartilhar parte da minha vida com o vizinho, eu quero confiar no meu vizinho. Às vezes num imóvel urbano, um apartamento, seu vizinho é de porta e você não conhece ele, não convive com ele, e quando a gente joga isso para um condomínio, as relações estão totalmente abertas, as portas inclusive ficam abertas, é interessante, a pessoa... Muitos nem trancam, né? As pessoas não trancam a porta, o carro fica com a chave lá dentro, então é uma dinâmica interessante que teve um documentário agora das Blue Zones falando exatamente onde que as pessoas no mundo têm maior longevidade. E eles identificaram 6 ou 8 lugares onde a longevidade é maior. E todas elas, a característica em comum era o senso de pertencimento a uma comunidade ativa. Então, essas pessoas nesses lugares, o que acontece? Elas interagem várias vezes ao longo da semana. Então tem um encontro da pizza na terça-feira à noite, na quarta as senhoras fazem uma aula de dança, no outro dia tem um jogo em comum, ou seja, a longevidade muito vinculada ao pertencimento a uma comunidade, a interação entre as pessoas. Ao movimento conjunto, né? Que acontece muito mais nos condomínios, né? É verdade. É exatamente o reflexo do que acontece nos condomínios. E vamos falar agora de... talvez o que a gente não tem visto aqui em Minas Gerais. Será que a gente precisa usar mais? Será que os loteadores mineiros precisam usar mais? A gente tem visto, vou dar um exemplo, em São Paulo, região ali até 200 quilômetros de São Paulo, devem ter pelo menos uns 5, 6 empreendimentos já instalados ou em fase de instalação, com piscina de onda, por exemplo. E a gente sabe que São Paulo, capital principalmente, a região ali metropolitana de São Paulo, não é um lugar que o surf era protagonista. Sim. Não é? Né? E agora tem muita gente surfando porque foram inseridos esses equipamentos, diga-se de passagem, são muito caros. Sim. Nesses empreendimentos. Exatamente. A conta tem fechado, parece, lá no interior de São Paulo. Inclusive na capital, 2 ou 3 equipamentos também sendo instalados ali na zona sul de São Paulo, como um clube, com essas piscinas de onda, com cotas com valor considerável, valor elevado. Por que a gente não tem pensado nisso, na sua visão? O mineiro está muito mineiro? Ou você acha que é cultural mesmo, assim, não é uma coisa que faria sentido do ponto de vista, não é só na questão do receio, do risco-retorno, mas é porque o mineiro não é muito ligado a esse tipo de esporte? É interessante, é uma ótima provocação, né? Porque eu acho que aí tem 2 pontos. O primeiro, que o mineiro, de fato, é um pouco mais conservador, mas eu percebo que isso também está mudando ao longo dos anos. Eu acho que nos últimos anos aí, Minas Gerais está voltando a ter um protagonismo na inovação, em investimentos, em empresas. Aos poucos, a gente está retomando esse protagonismo que já foi lá atrás. Vanguardista, né? O estado da vanguarda, mas que ficou um pouco no tempo. E eu acho que isso é um caminho sem volta. Os que tiverem coragem de fazerem apostas relevantes, o mercado vai responder sim. Isso parte de trás para frente, né? Na hora que você olha que Minas tem atraído muitas empresas, muitos novos investimentos, muitos negócios, a consequência disso é você gerar uma economia pujante. E se você tem uma economia renda, pujante, você está aumentando renda e as pessoas vão sim querer acessar os melhores produtos. Então, uma vez que você consiga encaixar isso num local adequado, é claro, eu acredito que vai ter sim boa saída e que vai prosperar. Acho que cabe a nós ficarmos atentos aí nas oportunidades que tem e não precisa ter medo de
acreditar no mercado mineiro. O mercado mineiro tem potencial, sim, para responder. A gente acompanha as pesquisas nacionais também, e hoje a gente sabe que o mercado mineiro é o segundo mercado do Brasil. A gente está somente atrás de São Paulo. Então tem sim um peso muito relevante no cenário de desenvolvimento urbano no Brasil. E talvez o que esteja faltando é coragem de inovar mesmo, de trazer um equipamento desse, apostando que vai ter uma aderência. Isso talvez seja um ponto mais forte até do que o próprio mercado. Porque o mercado às vezes já está pedindo isso. E a gente, às vezes, o loteador e o desenvolvedor, ele não está com essa antena tão apurada. Porque lá em São Paulo as coisas acontecem primeiro. Acontecem, mas já aconteceram. Já aconteceu. Então nós estamos falando aí de 3, 4 anos já. Né? Beleza, lá tem um público que demanda novidade o tempo inteiro, mas o mineiro também. O mineiro conhece também o que é bom, né? E o que é novidade. Então eu acho que a gente tem que, sim, sermos mais arrojados. Aí eu estou falando para nós todos. E aí, claro, né, tem que ver o terreno adequado, a cidade adequada. Claro que tem uma pesquisa de mercado que tem que ser feita de maneira bem apurada. E eu estou falando de piscina de onda, Cadu, mas a gente podia estar falando aqui de vinícolas, que já tem alguns empreendimentos saindo. Tem muito empreendimento saindo, inclusive, ali na região de Petrópolis, Rio de Janeiro, ali, no estado do Rio de Janeiro. Mais voltada para vinícola, etc. Sim, na Serra, né? Na Serra. A gente podia estar falando de, por exemplo... acabou de sair, inclusive, um empreendimento aqui na região metropolitana de Aras, que tem alguns, né? Sim. A gente teve notícia que está saindo um empreendimento no centro-oeste do Brasil, meio que Yellowstone mesmo, um negócio assim, muito voltado... Já tem alguns condomínios com aviação, né? Com pistas. Exatamente. Minas mesmo tem alguns. Fly-in, né? Sim, Fly-in. Então, são empreendimentos temáticos que hoje eu tenho até cuidado para usar essa palavra temático, porque antigamente parecia que era uma coisa assim, meio que... Restrita. Hoje, não mais. Hoje... Pelo contrário, ele só tem uma ênfase em algum dos itens, mas ele atende muitos itens. Não necessariamente quem não gosta de cavalo não vai estar no Aras, porque o Aras, na verdade, ele vai ter vários equipamentos legais para criança, para confraternização das famílias. E sim, lá tem um pedaço do empreendimento que vai ter especificamente voltado para cavalo, mas não necessariamente. Ele não é restritivo, né? Ele não é excludente. Necessariamente. Nós mesmos nessa direção, nós temos um pipeline aí de lançamentos aqui na região metropolitana. Um deles é um projeto muito, muito interessante que a gente vai fazer aqui na cidade de Lagoa Santa, uma fazenda histórica, e nessa fazenda a gente está, de fato, vamos dizer assim, aproveitando todo esse enredo que já tem de Aras. Então, você vai ter uma área lá, country, muito legal, mas além disso, nós estamos fazendo uma piscina muito arrojada, ainda não é a de surf, mas é uma piscina muito arrojada. Estamos fazendo uma área de interação com os animais muito legal também, que é um resgate que muita gente pede, né? Como é que eu levo meu filho para ver a vaca dando leite? E lembrando que a vaca não dá leite, né? A gente que tem que ir lá tirar. Então, que é uma massa lá da URB. Se você for lá na URB, você vai ver na tela, tá escrito assim, vaca não dá leite, você tem que ir lá tirar. Então, eu acho que isso é uma coisa legal que a gente vai colocar nesse projeto. E lá também a gente está fazendo algumas amenities nessa direção aí, de utilizar de uma área de campo, aproveitando o tamanho que essas áreas têm e colocar esse mundo de interações que as pessoas podem ter, seja na área de esportes, de spa, de piscina, de praia. Então, nós estamos aí desenvolvendo um projeto que eu acho que vai ser bem legal. Espero atender os anseios aí do arrojo que a gente está esperando dos nossos empreendedores, né? Então, a gente está desenvolvendo um projeto bem nessa direção aí. E é difícil a gente falar de empreendimento horizontal sem falar de urbanismo, sem falar dos arquitetos. Sim. Os arquitetos urbanistas. O que eu tenho notado, Cadu? Não sei se é uma sensação minha ou se é uma sensação sua também. Nós temos excelentes arquitetos em Minas Gerais. Mas a gente tem visto também uma demanda de alguns empreendedores mineiros importarem arquitetos, principalmente do estado de São Paulo, ou até mesmo de fora do Brasil. Por exemplo, tem um empreendimento em São Paulo que quem assinou o campo de golfe foi um especialista mundial em campo de golfe. Teve um empreendimento também no interior de São Paulo que teve um Aras, que o especialista é um cara do Texas.
Certo. O que você tem visto esse movimento? E o que nós estamos esperando também dos arquitetos mineiros? Ou eles estão esperando da gente? Ô Flávio, legal isso, que eu acho que isso aí é igual vinho. Tem que ter um blend, entendeu? É um blend. Porque, de fato, nós temos arquitetos muito bons, renomados, inclusive nacionalmente e até fora do Brasil. Então, é claro, esses arquitetos eles já têm todo o feeling, a percepção do que é a arquitetura que faz sentido para o nosso público, da cultura local, de tradições, mas é legal essa provocação e essa mescla de arquitetos de fora. Então, por exemplo, a gente fez agora um prédio, lançamos agora no final do ano, um prédio aqui em Lourdes, na rua Santa Catarina com Tomás Gonzaga, assim, no coraçãozinho de Lourdes, onde a gente fez exatamente esse blend. Então, nós trouxemos o João Armentano, que é um baita de um arquiteto, um dos maiores do Brasil hoje, contemporâneo, de São Paulo, mas com a percepção local do Túlio Lopes, que é um outro excelente arquiteto. Excelente, gente boa demais. Sim. Abraço, Túlio Lopes. Grande abraço aí. Então, a gente acredita que ao fazer essas conjugações, você consegue trazer as inovações que o mercado viaja, né? O nosso cliente viaja, vai para fora e ele fala, pô, que bonito isso aqui, que bacana isso, eu queria ter isso lá na minha região. Então você consegue pensar coisas e ideias de fora e ao mesmo tempo você tem... Deixa mais rico, né? Deixa mais rico ainda o projeto, né? Sem dúvida. Porque você tem multidisciplinaridade ali, tem mais cabeças pensantes e claro, a visão local que é importante. Para você ter um produto que seja de fato aderente ao mercado. Aderente ao mercado, para você não ficar brigando com o mercado. Então, eu acredito muito nisso e acho que ao trazer não só o arquiteto, mas referências de fora, a gente aguça a percepção do próprio mercado. Então, na hora que o nosso cliente ele viaja, vai na Argentina, vai na França, vai na Califórnia, vai naquelas vinícolas, aquilo ali ficou gravado na memória dele. Na hora que você dá a oportunidade dele enxergar uma coisa similar... Fazer parte aqui, junto ali. Isso tem um match aí natural, né? E eu acho que faz muito sentido a gente inovar assim, trazendo coisas e percepções de fora. Bom, a gente já falou aqui sobre bairros planejados, sobre condomínios fechados, sobre os arquitetos que são tão importantes nesse processo. E durante ali a pandemia e pós-pandemia, 2 produtos também se destacaram muito naquela época. E que hoje a gente tem notado que tem perdido um pouco de tração. Pelo menos uma percepção minha e é o que as pesquisas de mercado estão demonstrando. Chacreamento e condomínio de casa. Já as casas prontas já no condomínio. Não é um condomínio de lote, é um condomínio de casa pronta. Uhum. O que você tem visto? Eu sei também que você fez chacreamento, a gente já fez chacreamento também. A gente conhece diversos loteadores que já desenvolveram chacreamento e condomínio de casa nós já fizemos também. Qual que é a sua percepção sobre isso? Eu acho assim, o chacreamento, ele é um produto interessante, mas ele tem um público nichado, né? Um público que quer, de fato, uma área de 20 mil metros, né? maior, né? No mínimo de 20 mil metros, e que vai dar um uso para aquela área mais específico, porque, naturalmente, se for uma área maior, ele tem mais área para cuidar também, então ele vai ter uma interação diferente com os vizinhos, né? Não é tanta integração igual num condomínio aí de 1.000, 2.000, 3.000 metros. Em tese, o conceito era para ser até uma área produtiva, né? Em 20 mil metros? Muitas vezes ele vai fazer algum tipo de produção ali, mesmo que seja uma produção para consumo próprio, mas pode fazer. Então, eu continuo acreditando que tem espaço. A gente mesmo tem um produto muito legal, que é o Terras Verdes, que foi um sucesso de vendas, também em Lagoa Santa. Mas eu acho que esse produto tem que estar muito bem localizado. Eu acho que, vamos dizer assim, a chave mestra aí começa pela localização e depois o produto também não pode ser uma chácara só arriscada. Você começa a ter que ter, de fato, uma portaria bem feita, você tem que ter um sistema viário bem implementado, porque as pessoas não querem, em época de chuva, ter dificuldade de chegar na sua propriedade. Na época de seca, ele não quer ficar enfrentando uma poeira enorme. Então, área de lazer, muito bem concebida. Uma área de lazer. Então, eu acredito... Apesar de que o tamanho da área é grande, todo mundo quer ter um clube no empreendimento, Sim, né? Tem que ter alguma coisa para a pessoa interagir. Então, eu acho que o chacreamento ele vai continuar existindo, mas ele tem que ser muito bem pensado em termos de localização, de produto e de público, né? Porque ele tem uma demanda específica. O condomínio de casas, eu acho que é uma questão muito cultural do brasileiro, né? O brasileiro,
acho que quase em todas as classes, ele, quando fala em casa, ele entende que é a casa dele. Do sonho dele. Do sonho dele, com o material que ele pensou, com o formato que ele imaginou. Então, diferente de outros países, por exemplo, nos Estados Unidos, é muito comum, até no alto padrão, você ter condomínio com 200 casas absolutamente iguais. Isso, de fato, aqui no Brasil, acho que ainda não funciona bem. Os clientes querem, falou em casa, ele tem o sonho de contratar o arquiteto que ele gosta, de idealizar o projeto e de construir. Então, eu continuo acreditando no projeto Condomínio de Casas, mas acho que você tem que ter diferenciação entre elas, você tem que envolver mais de um arquiteto, mais de uma arquitetura, claro que tem que ter conversa entre esses projetos, mas ele demanda uma liberdade para o cliente mexer nesse projeto. O cliente quer ser protagonista, senão ele não vai para casa. Tem que ter um nível mínimo de personalização. Sim, e aí você entra em outras complicações, que é, né, você conseguir organizar essa história dessa personalização dentro de um ciclo de obra, dentro de um ciclo de mercado. Então é um produto um pouco mais desafiador, que em nichos eu acredito, mas não acho que é um produto de grandes volumes. Concordo. A gente teve empreendimento de condomínio fechado de casa e com 3 ou 4 modelos de casa, por um padrão muito legal, e a gente teve dificuldade de comercialização. A gente conseguiu comercializar tudo, mas a principal reticência era exatamente de ter uma casa igual. E isso a gente entendeu realmente que é cultura, né, Cadu? Eu acho que tem projetos e projetos, mas eu acho que se tiver a diferenciação da arquitetura e do arquiteto, eu acho que pode ser uma boa saída, concordo. E acho que pode, para a gente fechar aqui, para a gente falar também dos condomínios logísticos, comerciais, /industriais, né? A gente passar aí praticamente por todos os tipos, as tipologias do horizontal. Legal. O que a gente tem visto? Cada vez mais condomínios logísticos, principalmente ali Triângulo Mineiro, sul de Minas, ou regiões próximas aos aeroportos, obviamente por questões logísticas, e cada vez com mais tecnologia embarcada. Sim. Esse é um novo normal também, né? A gente, talvez de 10, 20 anos para cá, a tecnologia nos permitiu acessar qualquer produto a qualquer tempo, né? Então, isso mudou a dinâmica do mercado imobiliário radicalmente. Então, o e-commerce, é claro, hoje é uma realidade absoluta, né? Eu vi que você esteve na China e muitas pessoas que estiveram lá recente falando que na China você praticamente não vai à loja, né? Tudo você recebe em casa. Então, entregue por robô ou drone. Robô. Então isso naturalmente muda aquele mercado imobiliário e é isso que nós estamos enxergando aqui em outra dinâmica, mas o mercado imobiliário de logística, ele tem tido está num momento muito bom, né? Tem um impulsionamento enorme pelo e-commerce e eu acredito que nessas mudanças regulatórias e fiscais no Brasil, isso também vira um jogo muito, muito dinâmico, porque na medida que você tem uma mudança de tributação de estado para estado, aí você começa a reorganizar esse jogo, onde a logística de distância passa a imperar em relação à logística tributária do lugar que você está. Com certeza. E eu acho que pode ainda adicionar um tempero aí, que é o quão um condomínio comercial ou industrial de baixo impacto ou logístico gera naquele lugar. E aí nós estamos falando que impacta de novo, retroalimenta o mercado residencial. Sim. Se a gente está falando de um empreendimento, por exemplo, de 30 glebas, de 30 áreas industriais, a gente está falando de muita gente que vai ter que trabalhar naquele lugar. E essas pessoas vão ter que morar em algum lugar. E esse fomento a esse tipo de local organizado, porque tem outro ponto positivo também. Existe uma organização no condomínio comercial. Sem dúvida. Existe, por exemplo, uma central de alimentação em alguns empreendimentos. Em alguns empreendimentos existe um prédio em que todos as empresas que estão trabalhando naquele lugar ali, que estão instaladas, compartilham aquele serviço. Então você tem otimização, você tem diminuição de custo, você tem a segurança, que é basicamente uma segurança macro, que está sendo compartilhada também, uma portaria. Então você diminui o custo das empresas e leva também para aquele lugar um desenvolvimento muito grande. Por quê? Aquelas pessoas, naturalmente, elas querem estar mais próximas, na medida do possível, do trabalho.
Sem dúvida. Fomenta aquele lugar. E comércio. E a padaria da esquina, e o açougue da esquina. Então, o próprio bairro, o vizinho, começa a ter outra dinâmica. É muito interessante também uma parte desse mercado, é o last mile, né? Que eles chamam, que é ali na última milha. Então, que já é, vamos dizer assim, o logístico na pré-entrega ponta final. E esse é interessantíssimo, que ele funciona por uma espécie de previsão. Então, quando você, pelo seu celular, você pede 1 litro de azeite, ele não te entrega em 5 minutos porque ele é rápido, não. É porque, baseado em estatística e em conhecimento do algoritmo, ele já sabe que uma pessoa naquele momento deverá pedir um azeite naquele quarteirão. Então, é como se ele te adivinhasse, baseado em estatística, todos os seus pedidos. E isso, de novo, muda também muito o jogo, né? Porque começa a te entregar os pedidos em 10 minutos, em 12 minutos, em 5 minutos. E é incrível como. Então está cada vez mais próximo do consumidor. Exatamente. O que movimenta também o mercado imobiliário ainda mais. Exatamente. Porque antigamente a gente estava falando de espaços mais afastados. Exato. E agora a gente tem esses grandes espaços mais afastados, mas também tem os mais próximos. Exato. E até mesmo nos lugares mais afastados, também começa a ter pequenas centrais que distribuem de maneira inteligente os produtos que mais se consomem naquele lugar. Então, o mercado ele é todo integrado, é uma cadeia. No final do dia é uma cadeia. E aí a gente está falando de inteligência, acho que não dá para passar por aqui também sem falar de inteligência artificial. Você bem citou, eu estive na China agora há cerca de 3 semanas atrás, e o que eu vi, eu fiquei assustado. A palavra foi essa. Tudo com inteligência artificial, tudo. Monitoramento de bairro, de condomínio, de comportamento, de dado o tempo inteiro. Então, eles produzem inteligência, na verdade, né? Dado que gera informação, que gera inteligência para tomar de decisão. Tudo com muita inteligência artificial embarcada. Aonde que a gente pode ter isso no nosso negócio? No desenvolvimento de projeto? No desenvolvimento da parte financeira ali, dos controles financeiros. Eu vi um cachorro, robô, que ele faz lá na China a medição de obra. Olha só. E ele pode ir em qualquer terreno. Ele é um cachorro. Do mais íngreme ao menos íngreme, ele vai e confere a obra. É um negócio bem interessante, né? Sim, muito. Então, são a tokenização, por exemplo, vi demais, tanto lá no Oriente Médio ali, Dubai, quanto na China, já fazendo tokenização para fazer o movimento ali de estruturação de capital via tokenização também. Tem uma questão de segurança, tem uma questão de oportunidade para ofertar no mercado de capitais. E o que você vê? Esse caminho é sem volta. O caminho da tokenização, ele com certeza ele pode demorar mais ou menos no Brasil. A gente sabe que no Brasil a gente tem muitas resistências, né? E legislação também, né? Por legislação e também por zonas de conflito de interesse, vamos chamar assim, mas é inevitável, porque o processo de tokenização ele facilita demais a cadeia do mercado imobiliário. Além disso, ele permite uma liquidez muito maior e você permite um volume de recursos sendo transacionado infinitamente maior, com muito mais segurança. Então, não tem benefício. Não tem ponto contra, né? Você pensa que eu posso comprar um andar corrido, investir um volume de dinheiro muito grande ali e depender amanhã, se eu quiser vender, eu depender de fazer uma comercialização, intermediação, cartórios, etc. Mas eu poderia comprar uma fração daquele imóvel, naquele mesmo local, num clique, num aplicativo e ficar ali na rentabilidade daquela locação durante um tempo e dali 1, 2 anos eu posso mudar e fazer isso tudo via token, sem intermediários, sem custos. Então, isso é um caminho sem volta. A gente só tem que entender quanto tempo que o Brasil vai aceitar, que é muito melhor para o mercado e geraria muito mais oportunidades, inclusive para os próprios participantes da cadeia, né? Então, eu acho que cabe a nós aí, enquanto setor, nos organizarmos cada vez mais para irmos em direção à tecnologia que vai gerar inevitavelmente benefícios, né? E benefício para toda a cadeia. Muito bom. Bom, esse papo aqui podia continuar. Eu acho que tem muito assunto. Nosso segmento dentro do mercado imobiliário, dentro da construção civil, dentro do mercado de infraestrutura. Eu te falo, o nosso segmento está em 3 mercados. Ele é infra, ele é construção civil
e ele está dentro do arcabouço do mercado imobiliário. Tem muito assunto e muita coisa, mas a gente está chegando ao final. Queria agradecer ao Cadu. Acho que o papo aqui foi muito legal, enriqueceu aqui nossa experiência no nosso podcast. E convido vocês a continuar acompanhando os próximos podcasts Construção de Valor do Sinduscon. Muito obrigado. Obrigado, Flavinho. Obrigado pelo convite. Foi um prazer aí estar participando do Construção de Valor. Eu gostei muito do nome. E obrigado aí por todos os associados que tiverem interesse aí em assistir e ouvir o bate-papo, que foi muito legal. E acho que é uma iniciativa muito boa aí do Sinduscon, que é uma associação muito importante para o desenvolvimento do nosso setor. Então, foi um prazer. Obrigado. Obrigado, gente.